É um prazer quando nós podemos estar diante de um casal que planeja, que sonha e que vive o amor e que quer viver esse amor diante do Senhor para a eternidade, por toda a eternidade. E hoje nos encontramos nesse local, nesse espaço como família, amigos, igreja, considerando o fato de que o Senhor está nesse lugar e que Ele está dentro de nós, aqueles que já conhecem verdadeiramente, se entregaram ao Senhor. E a condução de toda a nossa história é permeada por essa direção de Deus. Se vocês chegaram até aqui hoje, vocês chegaram porque o Senhor permitiu. Porque foi provisão do Senhor que vocês se encontrassem um dia e pudessem construir essa história tão linda de amor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, e se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Esse é o texto em que é uma poesia de Paulo, um cântico. Ele traz uma suavidade com algo muito sério dentro de um ambiente de contexto que exigia da pessoa dele uma habilidade muito extraordinária de lidar com aquilo tudo em que a igreja de Corinto vivia. E ele traz então a temática do amor para dentro das relações ali da igreja. As relações pessoais, interpessoais, relações do homem para com Deus, do homem para com o próximo, no ambiente da igreja, no ambiente da comunidade cristã. E é tão interessante que quando ele traz essa temática e coloca o amor como centro que vai nortear a vida de um homem em qualquer instância da sua vida, ele vai colocando o amor como algo muito supremo acima de todas as coisas, que nós podemos fazer, que tem uma impressão, uma figura de que possa ser o amor, mas não é, porque o amor é algo muito mais íntimo, o amor é algo muito mais forte. E por que isso é importante? Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, e é uma temática de toda a Bíblia, demonstrar como Deus é amor, ele está de alguma forma trazendo aquelas pessoas, aquela comunidade, para olhar para a pessoa de Deus. Olhar para o Senhor que é supremo, olhar para o Senhor que em essência é amor. A própria carta de João diz que Deus é amor. Meu fiel e bom pastor, razão do meu viver, tu me sustens com tua graça e o teu poder, é que um dia eu possa ver tua face, meu Senhor. Sublime amor da cruz tão suave som, canção tão doce a mim vil pecador, vem revelar o Redentor, em cujo amor seguro sempre estou. Descanso em ti, em teus braços de amor, meu fiel e bom pastor, razão do meu viver. Tu me sustens com tua graça e o teu poder. O amor, então, brota de Deus, porque o próprio Deus é amor. Nutrir um relacionamento, um casamento, é importante diante de todas as demais
áreas que são necessárias em uma relação a dois, é entender primeiro que o amor nasce em Deus. Ele brota em Deus. E ele provou isso de diversas formas. Inclusive, em toda a Escritura, a gente vai percebendo que Deus tratou Israel como sua esposa, amando ela, aquela nação. Depois, na pessoa de Jesus, ele ama a igreja, e isso é permeado em todas as Escrituras, no final, em que a igreja se encontrará com o seu noivo Jesus. Durante toda a Escritura, de alguma maneira e de maneira muito forte, a gente vê essa postura, né? Esse pano de fundo, claro, trazendo a centralidade para a pessoa de Jesus, mas demonstrando essa relação de Deus com o seu povo, como Deus que é um homem, um esposo que ama a esposa, de um Jesus que se entregou por essa noiva, que nutre essa esposa e que um dia se encontrará com essa noiva. Nas Escrituras, nós temos diversos textos bíblicos que vão demonstrar de maneira poética, de maneira firme, o que é esse permanecer como casal. Essa relação que é uma das relações mais fortes que o ser humano pode experimentar. A condição de um casamento que o casal entende um ao outro como alguém separado por Deus. E que tem na sua trajetória a clareza de que foi a intervenção, a soberania do Senhor conduzindo tudo isso. As experiências a dois são experiências que preenchem o nosso coração de felicidade, de alegria, porque existe uma clara evidência de que o Senhor vai conduzindo, de que a nossa história ela é regida, ela tem um final feliz, de que não são meros passos, não são meros anos, não são conquistas pessoais no dia a dia, mas é algo muito mais profundo que existe numa relação de um homem com uma mulher. Porque o sentimento que existe entre os dois é o amor. O que é o casamento? A palavra de Deus nos diz que o casamento, em Malaquias capítulo 2, 14, é uma aliança de companhia. E esse conceito de aliança, ele é muito expressivo nas Escrituras. Porque Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, é um ser que tem relação nele mesmo. E Deus, então, quando criou as suas criaturas, Deus sempre se relaciona com elas através de uma aliança. Uma aliança significa um pacto, um companheirismo, uma ligação profunda com outra coisa. E Deus, assim, quando criou o primeiro casal, Deus, então, a palavra de Deus nos diz que os fez em aliança. Deus estava em aliança com eles, mas Deus criou o casamento para ser um espelho dessa própria aliança entre Deus e o seu povo. O espelho, sobretudo, da aliança entre Cristo e a igreja. Mas não é qualquer aliança, é uma aliança de companhia. Isso significa que esse será o desafio de vocês, serem companheiros no amor, no propósito, na comunicação, na fidelidade. Esse é um grande desafio, porque existem tantas pessoas solitárias no casamento, não é? E esse é o grande objetivo nosso, é não sermos solitários. Você, Fernando, deve viver para Sara e Sara deve viver para você. Holy God, holy and mighty, holy
esse conceito é importante porque em algum momento na vida de vocês enfrentarão algumas dificuldades. Vocês são pecadores, não são perfeitos. E o lema desse mundo dos nossos dias egoísta é: bom, acabou o amor, acabou o casamento. A palavra de Deus diz: não, existe uma aliança que foi selada diante de Deus. E o amor é como uma planta que precisa ser cultivada no casamento. O que mantém o casamento é a aliança. E é por isso que vocês vão usar e importar essas alianças para se lembrarem desses votos que vocês estarão fazendo hoje aqui. O casamento é tão importante que Deus, entre os 10 mandamentos, estabeleceu 2 mandamentos exclusivos que lidam com o casamento, o 7º, o 10º. E Deus também, nas Escrituras, mostra que o casamento envolve um juramento. E é por isso que tudo que nós estamos fazendo aqui não é uma criação, não é invenção nossa. Deus mesmo estabeleceu que nos casamentos, um momento fundamental é esse que nós vamos realizar agora, que é o juramento. E essa aliança vai lembrar vocês desse juramento. Ela é tão pequena, mas tão profunda, tão significativa. Ela é feita de ouro exatamente para lembrar da durabilidade do amor, da durabilidade do casamento. E até que a morte os separe. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,